pessoal, dando continuidade então à revisão dos conteúdos para a nossa prova bimestral, o islamismo é o nosso próximo tema, certo? Lembrando que, para entender o islamismo, eu preciso entender como era aquela região antes da existência da própria religião. Para quem não lembra, então, o islamismo surgiu na Península Arábica. Essa região que você está vendo aí em verde no mapa, certo? É uma região que fica muito perto da Europa, muito perto da África e também faz ligação com todo o restante da Ásia. Por isso que nós dizemos que a Península Arábica fica no Oriente Médio, ela está ali no meio, né? Entre a Ásia, né? A Ásia distante lá, que é a China, a Índia, entre a África e a Europa. Então, ela está num lugar estratégico. Essa região, como você pode notar nessa foto de satélite, é uma região de clima muito seco, certo? Então, muitos dos povos que viviam ali não tinham uma unidade política, porque a maioria deles não era fixo. A maioria deles eram nômades, mudavam-se de um lugar para o outro, comprando, vendendo, né? Justamente para buscar condições melhores, né, de sobrevivência. Então, nesse contexto é que vai surgir o islamismo. Vale lembrar que esses povos todos eram politeístas. Para eles, a cidade de Meca, que você pode olhar ali no mapa, era uma cidade importantíssima. Sabendo que eles eram politeístas, muitos deles iam até Meca para ir ao templo conhecido como Caaba, que é esse templo negro aí, ó, essa parece que uma espécie de um cubo preto, né? E dentro deste templo estaria a Pedra Negra, que eles acreditavam ser uma espécie de pedra onde as pessoas depositavam os seus pecados. Além da Pedra Negra, haviam ali imagens de diversos deuses, já que eles eram politeístas. Então, era muito comum que nessa época eles fossem lá para Meca para visitar dentro da Caaba a Pedra Negra, ok? Além também de oferecer devoção aos seus deuses. Então, na Península Arábica haviam vários povos que adoravam vários deuses diferentes e não tinham um líder político único. Esse é o panorama que nós temos. E aí o que aconteceu? Bem, agora você já tem uma noção de como era, né, a Península Arábica antes do islamismo. E como é que o islamismo de fato surgiu? O islamismo surgiu através de um profeta chamado Maomé. Maomé, ele era um comerciante. Durante muito tempo ele viajou por diferentes lugares, certo? E nessas suas andanças, ele acabou tendo contato com as religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. E é a partir da mistura dessas crenças monoteístas com a tradição politeísta que ele conhecia, que surgiu então o islamismo. Junto com o cristianismo e com o judaísmo, formam aí as três religiões monoteístas, né? As três grandes religiões monoteístas. Então, Maomé começou a pregar essa nova religião, dizendo que havia um único Deus, que somente esse Deus era verdadeiro e deveria ser adorado, o que não deixou muita gente contente, principalmente os comerciantes da cidade de Meca. Meca recebia muitos viajantes todo ano que iam lá na Pedra Negra e iam adorar os seus deuses. E com Maomé falando da existência de um único Deus, os comerciantes de Meca temiam que pudessem ter o seu comércio prejudicado. Então, expulsam Maomé de Meca. Episódio esse conhecido como Égira, quando Maomé sai de Meca e vai para a cidade de Iatreb, que passou a se chamar Medina. Lá, ele juntou um número muito grande de fiéis durante anos, e aí sim que a gente pode dizer que, de fato, o islamismo se formou. Mais tarde, então, eles voltam e retomam não só Meca, como toda a região da Península Arábica acaba se tornando muçulmana.
Então a hégira é um fato muito importante, porque quando Maomé foi expulso da Península Arábica, não, foi expulso de Meca, ele realmente conseguiu juntar e formar ali um grande número de seguidores, dando origem ao islamismo, certo? Depois ele vai acabar dominando não só Meca, mas toda a região da Península. E aí o islamismo se espalhou em toda a região da Península Arábica e isso foi muito importante. Por quê? Vocês lembram que eu falei lá no comecinho que eles não tinham um líder único? Agora, com essa nova religião, todos passam a seguir o líder religioso, que é Maomé. Então eles ficam mais organizados, mais unificados. O islamismo ele tem 5 pilares básicos na sua religião. Primeiro, a profissão de fé em Alá. É função de todo muçulmano crer e dizer para todos que crê em um único Deus, um único Salvador, que é Alá. Segundo pilar, deve-se orar 5 vezes ao dia, de preferência com o rosto voltado para Meca, que é a cidade sagrada. Ora-se ao amanhecer, ora-se ao meio-dia, ora-se no meio da tarde, ora-se ao entardecer, no finalzinho da tarde, e ora-se durante a noite. São as 5 orações diárias. Além disso, todos eles devem fazer um jejum durante o Ramadã. Ramadã é um mês sagrado para eles, assim como nós cristãos, muitos de nós temos ali o período da quaresma, em que nós nos purificamos, fazemos jejum, eles têm o período do Ramadã. Desse período, desde o nascer até o pôr do sol, não se ingere nenhum tipo de alimento ou água. Além de jejuar durante o Ramadã, é preciso também praticar a caridade, ou seja, fazer doações. Cada um doa conforme as suas posses. Segundo eles, isso purifica não só quem está doando, mas aquilo que ele possui. Então, eles têm esse hábito de doar de aquilo que possuem, não só dinheiro, né, mas de outras formas também. E por fim, o quinto grande pilar é a peregrinação a Meca. Todo muçulmano que tiver condições físicas, emocionais, inclusive financeiras, deve pelo menos uma vez na sua vida ir até a cidade de Meca. Interessante notar que nesse momento de pandemia de Covid, isso está proibido, certo? Porque deve-se evitar aglomerações. Então, todas as peregrinações estão canceladas. Mas esses são os 5 pilares básicos dessa religião, como se fossem 5 grandes regras. Vale lembrar também que depois da morte de Maomé, né, não sabia-se exatamente quem é que iria assumir. Então, começou a haver ali uma certa briga entre os califas, né? Califa era o nome que se dava aos chefes políticos e religiosos da época. Então, depois que Maomé morreu, aqueles grandes líderes regionais começaram a disputar entre si para saber quem é que iria ou não dominar. E acabou que se dividiu entre vários califas e, através do comércio, eles começaram a expandir as ideias dos árabes. Pelo comércio, eles acabavam levando também a sua religião a outros povos, dando origem então ao grande Império Árabe, que chegou a dominar grande parte do Egito, grande parte da Pérsia e, como vocês podem notar ali, até um pedaço da Europa. Pertinho ali dos francos, também tem uma grande região ali que está colorida, é um lugar chamado Península Ibérica. É ali que vai se formar Portugal e Espanha. Então toda essa região colorida aí, né, que você está vendo, acabou sendo durante algum tempo domínio dos árabes muçulmanos. Através do comércio, eles acabavam levando a sua religião, certo? Então, sobre o islamismo é importante lembrar. Como que era a Península Arábica antes de Maomé? O que foi a hégira? Como que surgiu o islamismo? Quais são as bases do islamismo, os 5 pilares? E como que se formou o Império Muçulmano após a morte de Maomé, que foi através dos califas, né,
que, por meio do comércio, levaram essa religião para outros lugares, ok? Vamos para o próximo tópico. As cruzadas, né, queridos? Então, as cruzadas, vocês tiveram lá uma videoaula e uma série de perguntas para tentar compreender um pouco melhor. Bem, uma das melhores definições para cruzadas é o seguinte: foram uma série de expedições militares dos cristãos, né, que eram europeus, contra os árabes, que eram muçulmanos. Por quê? Pelo domínio da cidade de Jerusalém. Jerusalém era considerada uma cidade sagrada, tanto para os judeus quanto para os cristãos. E aí ocorreram essas expedições militares em que os cristãos avançaram sobre os muçulmanos para tentar retomar o poder sobre a cidade de Jerusalém, certo? Só que tem um detalhe. A Terra Santa, a cidade de Jerusalém, que vocês estão vendo circulado ali, está no território de quem? Isso mesmo, dos árabes. Então, os europeus que sempre iam até lá para fazer as suas devoções foram proibidos durante um certo período de entrar na Cidade Santa. E isso acabou motivando aí as várias batalhas entre eles, certo? Bom, a motivação principal era reconquistar Jerusalém. Porém, vale lembrar, existiam motivações religiosas, que era o domínio de Jerusalém, mas também sociais, econômicas e políticas, né? Os motivos eram os vários que existiam. Os mais pobres, normalmente, eles iam, né, era uma motivação social e religiosa. Eles iam para as cruzadas com a esperança de ganharem a salvação, certo? O Papa da época diz que todo mundo que lutasse para dominar Jerusalém teria o perdão de todos os seus pecados. Querido, o pobre já está lascado, né? Então ele pensa, bom, se eu ficar aqui na Europa, eu tô lascado. Se eu for lutar contra os árabes, eu tô lascado também. Mas, pelo menos, eu tenho a garantia de que eu tô salvo. Então, os mais pobres iam para as cruzadas com essa motivação de talvez tentar uma vida melhor e também de pelo menos serem salvos. Os burgueses, por sua vez, acabavam indo com a tentativa de querer ampliar o comércio, era uma motivação econômica. Se as pessoas estão indo lutar, eles vão precisar de armas, vão precisar de comida, vão precisar de um lugar para dormir. Então, os burgueses começam a ver nas cruzadas uma oportunidade de ampliar os seus negócios e de também criarem novas rotas comerciais. Já para os nobres, era uma tentativa política, né? Política e econômica. Eles não só poderiam conquistar mais terras, como também poderiam ter mais influência. Então eles tinham motivos políticos e econômicos aí, além de ficar bonito, né? Dizer que eles estão lutando em nome de Deus. E a igreja, por sua vez, ela tinha dois motivos. O primeiro, que é o religioso, e o principal, que era reconquistar Jerusalém. Mas a igreja também adorava o fato de mandar esse povo ir lutar contra os árabes, porque isso afastava os conflitos da Europa. Quer lutar? Vai lutar lá na terra dos árabes. Vai lá, né? Então, isso afastava as grandes lutas desse território, ok? Houve várias cruzadas e, com o passar do tempo, os interesses foram se modificando. Vale lembrar que quem vence esse conflito são os muçulmanos, tá? Depois de várias batalhas, de vários conflitos, os muçulmanos mantêm o seu domínio sobre a cidade de Jerusalém, ok? E é nessa época, as cruzadas elas ajudam a transformar muito a sociedade que existia na Europa. Muitos ricos perderam as riquezas, apostaram tudo que tinham nas cruzadas e perderam. Muita gente morreu nessas lutas, ou seja,
Junte todas essas transformações, surgimento dos muçulmanos, o islamismo crescendo, se espalhando, daí entram nessas lutas um contra o outro, o feudalismo vai se enfraquecer, tá? A maneira de viver na Europa muda. Por quê? Existem 3 grandes causas que levam o feudalismo, lá no século XIV e XV, a uma grande crise. Primeiro são as doenças, tá? Vale lembrar que as condições de higiene na Europa eram péssimas, né? As pessoas tinham latrinas, que eram aqueles grandes buracos no fundo de casa, e é lá que elas faziam suas necessidades. Agora, você já pensou em época de chuva, o que acontecia? Inundava. Era tudo aquilo boiando, certo? Fora que tinha a hora do xixi, por assim dizer, né? Tinha um certo momento do dia que as pessoas tinham que cuidar muito porque era hora de esvaziar lá os potes, os pinicos da casa. Então a chance de você levar literalmente uma chuva, né, de urina era gigantesca. Então as condições de higiene eram péssimas, certo? Não havia refrigeração. Então a proliferação de ratos, pulgas, baratas era muito grande. E isso fazia com que muitas doenças, como cólera, diarreia, né, esse tipo de coisa, afetassem as pessoas. Uma das piores doenças do período foi a tal da peste bubônica, também conhecida como peste negra. Essa doença, ela lembra muito a pandemia que nós estamos vivendo agora. Para vocês terem noção, na época ela matou 1/3 da população europeia. Isso significa mais de 20 milhões de pessoas morrendo apenas por causa dessa doença, fora aquelas que morriam pelos outros motivos. Então, a população da Europa nesse período começou a diminuir bastante. Outra coisa, fome, certo? Nessa época, além de muita gente morrer por causa de doenças, era muito comum pessoas morrerem de fome. A expressão morrer de fome aqui era literal, não era uma ideia figurada não, certo? Então teve épocas ali entre o século 13 e 14 em que houveram muitas secas e depois houveram muitas chuvas. E daí de nada adianta você ter tecnologia se você não consegue, vamos dizer assim, cuidar do clima, né? E aí muita gente começou a passar fome. E nesse período, os donos das terras começaram a cobrar impostos ainda mais altos. Então as pessoas, se não morriam por causa das doenças, morriam por causa da fome. Ou por causa de guerras. Nessa época, muitas pessoas começaram a se revoltar. Ocorreram as chamadas jaqueries, né? Quando os camponeses, principalmente, começam a não obedecer mais os seus amos, os seus senhores, porque não tinha condição. Eles estavam literalmente morrendo ou por causa da fome ou por causa das doenças. E nessa época daí os senhores, ao invés de ajudá-los, começaram a cobrar mais impostos. Fora isso, tanto de gente que não estava morrendo nas cruzadas. Então, as doenças, a fome e as revoltas, as guerras, acabaram dizimando grande parte da população europeia nesse momento. E aquela maneira de viver que você conhecia, em que muitas pessoas viviam nos feudos, em que o dono de terra era a pessoa mais importante, vai se transformar. Os burgueses, que surgiram agora, começaram a ganhar espaço. Os nobres e a igreja saíram enfraquecidos, certo? E tudo isso vai nos levar a um novo cenário e a uma nova maneira de se viver na Europa. Queridos, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Faça suas anotações, retome as suas leituras, faça os exercícios e uma boa prova. Até mais!